posteriores que somos nós. Era uma cidade cheia de gregos, politeístas, e também teve judeus e gentios. Os politeístas, naquela época, eles adoravam muito a uma deusa, comparado a Afrodite. Não é exatamente a Afrodite, a deusa de Tessalônica. E quem não sabe, apenas por curiosidade, Afrodite e essa deusa vão entender também que a palavra é certa. Prostituição mesmo. Eles se prostituíam em culto, em adoração a essa deusa. Eram virgens que eram entregues em uma igreja como essa, que era considerado, na verdade, um motel, um prostíbulo. Para você ter uma ideia, o primeiro bordel encontrado dessa época de Cristo foi em Tessalônica. Tamanho era a perversidade dessa terra. No entanto, vimos no capítulo 1 que a ida de Paulo em apenas 3 sábados, alguns dizem 1 mês, outros dizem 3 meses, no entanto, pouco tempo para explicar a palavra para os gentios. Os gentios são aqueles que são sedentos por conhecimento a Deus, mas não são judeus. Os gentios somos nós, que não temos todas as crenças do culto judaico, certo? E só que queremos conhecer a Deus, queremos conhecer a palavra de Deus. No entanto, os judeus falavam que somente entrará em sinagoga, somente falar sobre a palavra, somente entenderá a palavra se você for judeu, e não os gentios. E quando Paulo veio com essa entrega de falar sobre Deus aos gentios, dizendo que eles serão salvos, não precisando ser como judeus, com certeza eles foram mal vistos pelos judeus. Ao mesmo tempo, Paulo também falava sobre Jesus, que era o rei. Então o povo que era governado por Roma também ia contra Paulo e seus seguidores, certo? Pois havia só um rei, e esse rei era César. Não podia dizer que esse rei seria Jesus. E esse foi um dos motivos que levou Paulo a fugir de Tessalônica apenas com 3 sábados de ensino. Nesse período curto, foi o suficiente para aquele povo que era tão sedento pelo amor de Deus se tornar a igreja de referência para todas as outras igrejas. Um amor e uma perseverança que não se pode ser distinguida daquela época. Paulo escreveu essa carta em Corinto, em 54 depois de Cristo. Corinto, onde tinha toda a glória de Deus, contudo, não tinha o amor. Então ele tinha grande exemplo naquele momento em que, nessa caminhada dele, não houve exemplo maior e amor maior mostrado do que os tessalonicenses. Só que nesse estudo inicial do pastor, na semana passada, ele elencou 4 pontos interessantes: fé por meio das ações, amor, perseverança e, é claro, o exemplo. Lá foi visto que Paulo pregou o evangelho todo o tempo, não necessariamente sendo obrigado a fazer isso, mas ele fez isso de amor. E outra, não pediu nada em troca. Paulo, ele vem nesse segundo capítulo para se defender dos acusadores. Como é que você pode perceber isso? Você percebe que ele está o tempo todo falando: vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Ou seja, ele repete por várias vezes: bem sabes, comprovando, querendo provar para os irmãos o que ele está fazendo. No primeiro capítulo, no segundo capítulo, no primeiro versículo, ele já mostra isso, que ele está querendo provar.
Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Nesse primeiro versículo, ele já mostra para você comprovando que não foi inútil. E como a gente comprova que um pregador como Paulo não está sendo inútil a fala dele? Meu pai bem diz, você só vai perceber que um verdadeiro pregador, ele está sendo verdadeiro através dos seus frutos. E os frutos eram Tessalônica. Então Tessalônica, a igreja de Tessalônica era um grande fruto da ação de Paulo. Então Paulo não foi uma visita vã, inútil. Foi importante. E ele está mostrando isso. Logo depois, ele percebe, que ele tem que comprovar para eles a integridade do pregador. Necessita. Não adianta somente vir aqui falar de Deus. Não adianta você falar assim, pode falar o que vocês quiserem de mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Vocês têm que provar que é íntegro. Você tem que se mostrar íntegro. Nesse ponto se fala sobre a questão de não escandalizar. Então, esse capítulo, irmãos, eu vou dar um spoiler do que há de vir, é observar a integridade do pregador, daquele que veio trazer a palavra, daquele que veio dirigir, tanto para aquele que está aqui em cima, que deve se observar, tanto para aquele que está ali embaixo, que deve ouvir com cuidado. E nesse momento que você deve ouvir com cuidado, ele permeia vários versículos, mostrando os pontos onde o pregador pode cair. E nesse ponto, no momento que ele cair, é claro, ele vai ser um pregador inútil. Vai ser uma pessoa que chegou lá apenas para enganar. E olha aí, irmãos, que é interessante. No momento em que Paulo estava lá, numa cidade governada por gregos, governada em Roma, mas na Grécia, a Grécia é conhecida pela forma em que eles falam, Existia uma retórica. Você tem uma ideia, a palavra retórica vem dos gregos. Eles sabem falar bem, eles sabem mostrar. E essas pessoas eram conhecidas como sofistas. Esses sofistas, eles vinham nesse tempo e conseguiam angariar para multidões choro, alegria, tristeza. As pessoas paravam para ouvi-lo. E eles se sentiam bem com isso. Imagine um teatro na rua. Você não acha interessante ver um teatro? Uma série. Não acha legal ver uma história? Entrar naquele meio? Então, eles não tinham Netflix na época. Eles tinham sofistas. Só que era uma faca de dois gumes. Por quê? Porque o sofista está lá para entreter a pessoa. Mostrar para eles alguma ideia, alguma coisa, só que não a palavra verdadeiramente de Deus. Então os judeus viam o sofista como hereges, hipócritas, que não cumpriam o que falavam, que vinham só para enganar, que vinham para roubar, que vinham só para passar o chapéu. Essa era a época que Paulo vivia. Então, no momento que ele chegou lá, ele se sentiu necessário de provar sua integridade. E para provar a sua integridade, ele agiu muito corretamente nesse mês que ele ficou. Ele se manteve íntegro em vários pontos. Vou só para seguir aqui, no versículo 2, verso 2. Havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados, nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Nesse verso, versículo 2, ele está contando o que aconteceu em Filipe. Então, se ele é uma pessoa inútil, vã, veio só para enganar, um sofista, no momento que em Filipe
ele foi preso injustamente, usando do poder do Espírito Santo em nome de Jesus, ele expulsou o demônio de uma vidente. E os povos, e o pessoal que usava aquela vidente para ganhar dinheiro, eles se sentiram traídos por ele. Entendeu? Então ele usou o quê? Usou de má fé. Culpou ele injustamente. Açoitou ele. Prendeu ele. Ali naquele momento, era o ponto que ele falou assim: pregar o evangelho não dá para mim. Eu quase morri aqui. Fui açoitado quase até a morte. Então vou embora. Ali era o momento de ir embora. No entanto, o que ele fez? Ele voltou. Ele seguiu o seu caminho. Então ali já é um ponto que ele fala: eu não sou uma pessoa que estou querendo aqui apenas para facilitar a minha vida. Estou querendo só passar o chapéu, querendo enganar vocês. Estou aqui para falar a palavra de Deus. Bom, ali ele se comprovou a primeira parte da integridade dele. Ele foi provado, obreiro aprovado. Entende? No momento em que você é aprovado, eu vou até passar aqui para vocês, irmãos, esse versículo em Atos, né? Aqui. Atos capítulo 16, a partir do versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e o magistrado ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-lo com cuidado. Então, nesse verso, ele mostra o que passou para cada um deles. Eles viram que ele realmente era uma pessoa que merece ser ouvido. E a partir dali, foi importante essa passagem para ser um obreiro aprovado. Porque mesmo assim, eles usou-se naquela história, aquela retórica, aquela situação, para conseguir salvar o carcereiro. E continuou o seu caminho. E foram para outras. Essa já era uma segunda viagem missionária de Paulo. Então ele já tinha uma história, uma bagagem, para mostrar para cada um deles que eles não está vindo apenas para o engano. Ele está vindo lá para ser algo útil. Continuando. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraude. Estamos aqui voltando no capítulo 2, né? Isso. Nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem fraudulência. Observa que ele está falando sobre Cristo, exortando, falando sobre a palavra dele, explicando a Torá, mudando a vida das pessoas, que essa é a intenção do pregador. O verdadeiro pregador, ele está aqui para salvar cada um de vocês, porque ele crê na palavra que está dizendo. Ele crê que no momento em que vocês o seguirem, vocês vão junto para Cristo. E quando ele vê um gentio fazendo uma coisa errada, mesmo querendo agradar a Deus, ele se entristece. E quando ele vê um gentio adorando a Deus unicamente, verdadeiramente como eles, ele se alegra. Então, o que ele está fazendo? Ele está vivendo o Evangelho através da exortação e da palavra, mostrando eles onde devem seguir, o caminho que devem caminhar. Entende? Nessa situação, nesse verso, ele mostra a questão da exortação, o quanto a palavra é importante. Não foi com engano. Essa exortação não foi para tirar proveito próprio de vocês. Entendeu? Ali está mostrando para eles. Nem com imundícia. Ali está falando motivos impuros.
que é bem interessante também nessa tradução. Ou seja, não é. Lembra que eu falei, né? Tessalônica era um bordel ao ar livre. Então, uma dessas imundícias era enganar as pessoas para ter as mulheres daquele local. Entendeu? Então, essa é a questão da imundícia. E nem com fraudulência. Ou com outro ponto que o pessoal, ou uma tradução que também é dita, que não é fraudulência, nesse momento. Dolo. Esse dolo, a palavra em si, fala assim, como uma isca para pegar o peixe. Eu estou indo com uma intenção diferente. Estou sendo uma fraude, apenas para conseguir conquistar aquele objetivo. No entanto, o Paulo está mostrando que não é assim. Não é um pregador desse caráter. Ele tem outro caráter. Ele está provando para cada um deles. E como é que ele vai provar cada um deles? Ele sabe que o pregador ele tem que ter a seguinte motivação: não pode ter engano, dolo e impureza. Aí lá no capítulo 4, no versículo 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas Deus é a prova do nosso coração. Aqui ele deixa bem claro que não estou indo para meu proveito próprio, não estou indo para adorar os homens, eu estou indo apenas por Deus. Minha motivação é Deus. Deus me mandou, eu vou. Eu não vou para ser superior, me achar melhor que os outros. Como o pastor falou, eu estou aqui como um privilegiado estar aqui para falar para vocês o que eu li. No entanto, eu só estou aqui porque Deus mandou. No primeiro capítulo, eu surgiu uma dúvida no meu coração que eu falei com ele: como é que eu vou estar indo lá com a motivação errada? Eu falei assim: pastor, como eu vou saber se eu estou na motivação certa ou na motivação errada? Ele me deu uma resposta, que eu vou falar posteriormente. No entanto, ele falou assim para mim: a gente tem que tomar cuidado, porque existem riquezas que não são materiais, que pode ser levado para o cemitério. E essas riquezas são a sabedoria da palavra, cantos, louvores, que pode ser levado ao cemitério. Então motiva eu, pregador, passar para vocês o que eu aprendi, porque eu confio em que Deus está mandando a fazer isso. Eu confio que Deus quer que eu esteja aqui para passar para cada um de vocês o que eu aprendi. Então isso é o pregador, isso é a motivação dele, isso é a intenção dele. Claro que para isso eu vou passar por provação, você aprovado, você analisado, você verificado, cada um de vocês vão verificar o que tipo de pregador eu sou através dos meus frutos. Mas eu tenho percebido que no meu coração eu estou aqui para passar verdadeiramente o que eu aprendi na palavra de Deus, que muitas pessoas não entendem, não percebem. O pastor falou engraçado aqui sobre a questão de uma calça rasgada, né, que alguns aí usam, não sei porquê. No entanto, o movimento punk era um movimento de rebeldia. Esse movimento, ele era contra o que era ditado no governo. E o que eles fizeram? Rasgaram a própria calça, andava surrado para não ser diferentão. Mas a intenção deles era a rebelia. E o que Deus detesta? Rebeldia. Então, se eu estou usando um símbolo de rebeldia, que tipo de cristão eu sou para os outros que estão lá fora? Da mesma forma, a nossa vestimenta, que tipo de cristão nós somos? Isso vai te levar para o céu, para o inferno? Negativo. No entanto, vai te mostrar ser um verdadeiro pregador, adorador, aprovado para Deus. Se você chegar lá com um short rasgado que dá para ver até a virilha, pode atrapalhar um pouco.
Quando você for falar de Cristo para alguém, que vai aparecer a qualquer momento, e você não está adequado. Entendeu? Então isso pode atrapalhar o Evangelho. Esse foi o entendimento que eu tive através de uma coisa que eu passei com meu pai, com a minha filha, com o meu filho. E por que não passar para cada um de vocês? Estou errado em fazer isso? Não. Tanto que os tímidos não herdarão o reino do céu. Eu devo realmente falar aquilo, com aquela humildade no coração de entender que pode ou não ser adequado para cada tipo de pessoa. No entanto, eu tenho que falar. Aqueles que recebem a palavra de bom grado, que bom. Aqueles que não recebem e acham que não é para eles, que bom também. A nossa função não é apenas orar. Agora, se Deus vai curar ou não, não é nosso entendimento saber. No entanto, o que eu sei é que já vi pregador que orou e a pessoa foi curada. Então, se ele não orasse, a pessoa não ia ser curada. Só que ele também orou e a pessoa não foi curada. O que é melhor de fazer? Orar. Então, o melhor que eu posso fazer aqui é falar. Contar com cada um de vocês para ser aprovado para Deus, cumprir o que Deus manda. No verso 5, como bem sabes, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Ali ele está mostrando a segunda prova da questão do engano. Alguma vez vocês que estão aqui em Tessalônica ouviu alguma palavra lisonjeira? Uma palavra de engano? Como é que você engana uma pessoa? Como é que você é amigo? Quem é que tem mais amigo na escola? Aquele que fala só o que o outro quer ouvir. Nunca aquele que fala sempre a verdade. Aquele que fala sempre a verdade é o chato. Tem um exemplo de chato que foi quase exterminado. Judeu. Porque eles são chatos. No entanto, eles falavam a verdade. Eles só queriam o bem. Os judeus, eu tenho estudado sobre eles, eles têm grande importância para a gente. Muito importante, fundamental. Foram aquela palavra firmada através de Jesus Cristo, mas somente através do início. Um plano perfeito de Deus, um encaixe perfeito. E tudo isso é bem mostrado para a gente através da palavra. Porque, bem sabes, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Então, mas Deus não vem aqui para provar o que eu estou falando. Não vai descer para falar. Realmente, você não está enganando a gente. Você não está querendo só o nosso dinheiro. Você está querendo ficar com as nossas mulheres. Mas quem é a prova disso? Ele fala, vocês mesmos. Por que vocês mesmos? Porque em nenhum momento ele falou de palavra lisonjeira para o engano. Em nenhum momento ele se mostrou uma pessoa que chegou com palavras inúteis apenas para ganhar dinheiro. No verso 6, não buscamos pela glória dos homens, nem vós, nem para os outros. Ainda podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Aqui está bem claro, mostrando a questão da avareza. Eu não estou querendo vir só pela glória dos homens. Nos meus estudos, eu percebi que a glória dos homens também é dita como algo pesado no Antigo Testamento, em barras de ouro. Aquele homem que anda glorioso, ele anda cheio de barras de ouro, cheio de penduricalhos, anéis. São homens gloriosos. E na questão glória, é a questão do dinheiro. E ele fala, não buscamos glória dos homens, nem de vós,
nem dos outros, ainda que podíamos. Olha, aqui ele está falando a questão do dinheiro. Poderíamos. No entanto, ele está mostrando aqui nos versículos posteriores que eu fui trabalhar pelo meu próprio sustento. Eu não precisava pedir o dinheiro. Continuando no estudo, intenção errada, com intuito de proveito próprio, usando de palavras para o engano. Pelo contrário, não quis salário, nem glória, da palavra grega cobalt, do Antigo Testamento, peso de barras de ouro, no verso 9 e no verso 10. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Viu? Ele trabalhou. Pois o trabalho noite e dia para não sermos pesado em nenhum de vós. Pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que creem. Então, aqui mostra o que ele está falando, confirmando o que ele está dizendo. Nesse último verso, no verso 10, vós, Deus, sois testemunhas do quão santa. Ou seja, eu estou indo para agradar a Deus. Justa. Ou seja, todas as minhas atitudes para com os homens são justas. Irrepreensível. Aí chega um ponto também que eu percebo, e tem um pregador também que fala isso, não tem uma pessoa que pode apontar para mim nessa igreja a qual diga, eu vim falar bonito, conversar, eu quis tocar uma guitarra só para ficar com uma mulher, ficar com uma namorada, arranjar um Pedro e Calho, ficar com uma menininha. Eu sou irrepreensível. Ninguém pode falar mal de mim nesse ponto. Não existe alguém que pode me culpar aqui, porque vós são testemunha. E é verdade, aquela igreja não vê ele nesse ponto. Então, ele está mostrando para eles todos os pontos em que não é nenhum, não tem nenhum erro nele como pregador. O verso 14 e 15, ele fala: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão de Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas, e não tens perseguidos e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Ele exorta a igreja. Ele fala o quão bom é aquela igreja, exemplar, o quanto aquela igreja é boa para os olhos dele e de Cristo, e para todas as outras igrejas. E outra, eles sofrem por causa disso. Eles sofrem por causa dos seus concidadãos, os gregos, que falam mal deles, porque eles estavam falando mal de César, falando que César, existe um segundo rei, que é Jesus Cristo. E eles estavam sofrendo por causa dos judeus, porque os judeus não acreditavam que o gentio poderia falar de Deus. E ele estava sendo apedrejado. No entanto, ele continuava bem. O irmão Caio tinha uma figura que eu achei bem interessante, e depois eu queria que colocasse aqui. Essa figura demonstra bem o que é aquela igreja. Quando Paulo ele se sentiu constrangido, né, de ter fugido de Tessalônica, ele pediu para Timóteo voltar. Aí Timóteo voltou e foi ver o que estava acontecendo. Aí você repara essa figura. Estamos bem, mas sentimos falta de Paulo. Você imagina na igreja de Paulo haver isso? Você dá para perceber que eles estão recebendo pedrada, estão machucados, estão feridos, mas estão sorrindo. E isso alegrou Timóteo, que veio trazer as notícias para Paulo. Então, ele usou essa igreja como exemplo do seu próprio caráter.
Ele pegou e falou assim, ó, vocês sabem, porque eu sei que vocês são todas aquelas motivações que foram dadas no primeiro capítulo. Vocês são uma igreja irrepreensível, vocês são top, vocês são número 1 de todas. Então eu vou te mostrar e vou te provar que eu tenho plenitude. Porque, apesar de eles serem pessoas boas, amáveis, né, de motivação irrepreensível, de grande capacidade, apesar de eles serem assim, foram plantadas dúvidas para o bom pregador. Então, nesse momento, eles tinham que fazer o quê? Comprovar a sua integridade. No verso 20, ele fala de uma questão. Vou ler primeiro. Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Sabe o que eu gostei tanto desse verso? Acho que foi o último verso, tudo me alegrou, mas o último verso foi impressionante. Sabe quando um irmão chega aqui, se ajoelha e se entrega para Cristo como verdadeiro Salvador? Você tem ideia de quão feliz está nos céus? Essa é a mesma felicidade que o pregador tem. Ou seja, é a recompensa do pregador, a recompensa do pastor, é que nós vivamos o verdadeiro Evangelho, é a felicidade dele, que nós andamos corretamente, sem desavença com os irmãos, sem ter nenhum problema na nossa casa. E nesse ponto é que você deve observar esse pastor. Esse camarada que está falando isso, você percebe o quê? A intenção pura do coração dele. Ele realmente se alegra. Chega uma ovelha e fala com ele, pastor, estou precisando de ajuda, não sei o que, não sei o que. Aí pastor, não, já vou falar com você, já vou falar com você. Não, já está tudo bem, fala aqui com ele. Você vê o quê? Você percebe que esse pastor tem amor pelas suas ovelhas. Ele está lá só para se mostrar. Como é que eu vou pregar? Vou falar. Ele esquece o fim, o verdadeiro final, que é a ovelha. E isso é o ponto em que você deve observar que o pregador não é tão bom assim. Vou testificar, vou analisar, vou falar assim, peraí. Realmente esse camarada é engano. Esse camarada vem de dolo. Ele vem com um intuito estranho. Como o pastor bem falou, um intuito de uma motivação diferente. Uma motivação que não deveria ter. E essa é a alegria que ele mostra e transparece. Você percebe? Não é à toa que a ADAG tem obreiros fiéis, porque o pastor demonstra cada uma dessas prerrogativas. Assim como os nossos diáconos, assim como os nossos presbíteros. Cada um deles tem demonstrado, por quê? O pastor é o reflexo. Os seus comandados é o reflexo do seu comandante. Se o comandante age com integridade, consequentemente os outros agirão com integridade. E acompanhem, senão vocês vão ficar. Porque ele é desse estilo. Ele é de engodo não, de cheio. Enquanto tem muita gente preocupada com o terno que vai vestir, com a roupa, com o estilo, com o descanso, a vontade carnal, ele está só preocupado em teologia, em estudo, em mudança, em viver o Espírito, em viver o Evangelho. Ele está crescendo. Se você não acompanhar como obreiro, vai ficar para trás. Você imagina você ter a oportunidade, não querendo comparar, que Pedro teve. Cristo, larga a rede, larga aí, e vem ser pescador de homens. E foi acompanhar. Imagina o coração de Pedro em acompanhar Cristo. Só que, de todos, é o mais complicado. Chega a ser quase tanto quanto Judas. Por várias vezes errou. Por várias vezes falhou.
Jesus olha para ele assim: eu nunca vou negar o Senhor. Aí ele: antes de nascer no terceiro dia, você vai negar 3 vezes. Você imagina a cara dele. Por um pouquinho, ele não fez que nem Judas e se matou. Porque não acompanhou. Só que ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa. E a promessa dele era fundamental. E essa palavra, eu já falei uma vez aqui, que é no 1 Pedro, capítulo 3. E ele ensina a gente de uma forma inimaginável, porque ele não perdeu a oportunidade de acompanhar Cristo. Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, no versículo 15. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Próximo. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Você viu como essa palavra foi muito sábia? Eu diria que é um filósofo grego desse, super mega inteligente. No entanto, quem foi que falou? Quem está vendo aí um pouco de shows, ele já deu para perceber quem era Pedro. Ele é desse padrão. Mas, no entanto, ele deu uma palavra sábia como essa: manso. Olha como o que é você ser um verdadeiro pregador, obreiro, aprovado por Deus, se mantendo íntegro contra o engano, a imundícia, fraude, ambição, egoísmo, avareza. O pastor Nicodemos, ele fala assim, que uma das 3 coisas que podem derrubar um grande pregador, um grande servo de Deus, são 3 barras. Quem conhece essa palavra? Já ouviu? Primeira barra, a barra de ouro. Aquele pregador que está sendo guiado apenas com o intuito de ganhar dinheiro. Não está com o intuito de falar a palavra. A motivação dele é outra. E tem muito. Uma outra barra que ele falou, que eu não conheço essa barra, do conhaque, barra de São João, que é a bebida. Essa bebida já derrubou vários profetas. Ou seja, a balada, a curtição, a vida lá fora. A bebida é mais do que isso. A vontade de querer o mundo. Às vezes coloca o mundo dentro da igreja para ficar na igreja. No entanto, aquilo já não é mais igreja. O Espírito Santo já ficou longe daquela igreja. E um dos principais, mais complicado, a barra da saia. Quantos pregadores caíram por conta disso?